Bom, como eu disse no começo, para aqueles que já estavam aqui quando nós começamos, nós estamos celebrando o mês da Reforma Protestante. E para você que talvez não tenha a compreensão da significação disso tudo na história da igreja, a Reforma Protestante, ela é o movimento que marcou a ruptura, não provocada essencialmente ou especificamente pelos reformadores, da igreja, da continuidade da igreja cristã sob o romanismo ou o papismo, da Igreja Católica Apostólica Romana. Se a gente puder fazer um panorama rápido da história da igreja, e eu vou estar na classe hoje, após o culto, na classe que vai começar às 11h30, eu vou fazer uma exposição sobre a história da igreja, especialmente como a igreja cristã foi se formando ali a partir dos primeiros séculos até a gente chegar na Reforma Protestante. Mas se a gente puder fazer um resumo rápido disso, depois da igreja apostólica, aquela igreja do século II, do século I, e que se estende com os discípulos dos apóstolos ali no século II, e até o século III, um período que nós chamamos de patrística, porque os pensadores cristãos daquele momento foram chamados na história da filosofia ou na história da teologia de os pais da igreja, e por isso este movimento foi chamado na filosofia de patrística. Depois nós vamos ter, após a queda do Império Romano em 476 depois de Cristo, o início daquilo que nós chamamos de Idade Média, o século V. Essas coisas não são exatas, mas são referências que a gente tem históricas. O século V marca o início da Idade Média. E a gente tem uma igreja cristã, nesse momento, de certa forma, totalmente associada ao Estado, ao Império. Apesar da queda do Império Romano do Ocidente, em 476, o Império Romano do Oriente, como a gente chama, em Constantino, ele permaneceu e ele se estendeu até o final quase da Idade Média. Por mais de 1000 anos ele se estendeu. E com a sua capital não mais em Roma, mas em Constantinopla, que o imperador deu nome à cidade. Na história a gente costuma encontrar a referência ao Império Romano Ocidental como muitas vezes chamado de Império Bizantino. E por que bizantino? Porque a cidade de Constantinopla era chamada anteriormente de Bizâncio. E por isso que acaba que o Império Romano do Oriente ficou mais conhecido como Império Bizantino. E o cristianismo cresceu dentro deste império. E cada vez mais foi se amalgamando à cultura, ao poder, ao Estado, à política, aos interesses materiais, econômicos. E para não relatar tudo o que aconteceu ao longo da Idade Média, mas eu queria destacar pelo menos 2 aspectos muito sérios, que um deles foi a simonia. O que é a simonia? A venda de cargos eclesiásticos, e as pessoas se tornavam padres, bispos, a partir de trocas de interesse econômico. E isso tem tudo a ver com o que acontece, com o que leva ao acontecimento da Reforma Protestante. Ali na metade da Idade Média, ou seja, quando basicamente se divide entre termina a Alta Idade Média, o apogeu da Idade Média, e começa a Baixa Idade Média, e agora eu estou na virada do século X para o século XI, a gente tem já uma primeira divisão na igreja. A Reforma Protestante do século XVI não foi a primeira divisão do cristianismo. Em 1054, aconteceu a primeira grande ruptura no cristianismo, que foi a divisão entre a igreja
Católica Romana e a Igreja Católica Oriental, que a gente conhece hoje como Igreja Católica Ortodoxa. A igreja egípcia, copta, armênia, grega, russa, estas igrejas, elas se tornaram um movimento separado da Igreja Católica Romana, liderada pelos patriarcas, como são chamados os sacerdotes da Igreja Católica Ortodoxa. E essa ruptura acontece no século XI. Quando a gente vai chegando no final do século XV, a gente já tem um mundo em total transformação de pensamento, a Europa vivendo crises econômicas, humanitárias, uma crise comercial em função de que, aí sim, os turcos otomanos haviam tomado Constantinopla e aí, de fato, o Império Romano, como conhecido na história, ele vai sucumbir ali no século XV. E nós vamos ter, então, uma mudança no cenário político e o renascimento do pensamento, o primeiro movimento da Revolução Científica, as grandes navegações, tudo isso vai acontecer aqui, exatamente nesta virada do século XV para o século XVI. E é nesse momento que tudo aquilo que foi fomentado durante muitos séculos, de muitos teólogos, de muitos homens cristãos dentro da igreja e que questionaram e que levantaram voz contra aquela instituição corrompida e aquela teologia distorcida, em nenhum momento eles prevaleceram, porque de certa forma o poder da igreja era capaz de rapidamente sufocar estes movimentos, e eles foram mortos como hereges, queimados, e estas vozes foram silenciadas sob grandes perseguições. Houve movimentos reformadores, sim, antes do século XVI. Se você pesquisar sobre os valdenses, você vai encontrar uma linda história de um movimento que era um grande movimento reformador, mas que foi sufocado. Se você pesquisar a respeito de John Hus e John Wycliffe, você vai encontrar também dois grandes nomes, mais de um século antes da Reforma, que foram mortos como hereges. Na verdade, Hus foi morto, queimado como herege. Wycliffe morreu de morte natural, mas os seus restos mortais depois foram queimados para declarar que ele era herege. E estas vozes não prevaleceram. Mas, quando chegamos no século XVI, havia uma mudança que aconteceu na metade do século XV, por volta de 1450. Um cidadão chamado Gutenberg inventou a imprensa, ou seja, a possibilidade de que livros que se levavam 2 anos para serem copiados, como a Bíblia, por exemplo, agora você pode produzir em poucas horas um livro. Agora você pode copiar e reproduzir obras, escritos, e isso pode se espalhar numa velocidade, ou seja, Gutenberg inventou aquilo que para o século XVI foi o que a internet é para o século XXI. A possibilidade de que aquilo que era dito pudesse ser rapidamente registrado e reproduzido. E foi isso, associado a uma série de outras coisas, associado a uma série de transformações no pensamento humano, como o humanismo, que foi o movimento filosófico do século XVI, como o Renascimento, que foi o movimento na cultura e nas artes também do século XVI, e todas as mudanças no pensamento político, do questionamento do absolutismo, dos tributos, dos impostos, da centralização do poder, do domínio da religião sobre a vida das pessoas e sobre o pensamento científico. Todas estas questões foram levantadas no século XVI, e Lutero finalmente se manifesta questionando a venda de indulgências de perdão, o comércio da fé dentro da igreja, e este grito de contestação de um
padre da igreja, de um monge agostiniano que era Martim Lutero, que acontece em 31 de outubro de 1517, se torna então um marco para a expansão desse grito de contestação. E logo na sequência desses eventos, Lutero vai ser excomungado pela bula Ex Urge Domini, expedida pelo Papa, que vai excomungar Lutero, expulsá-lo da igreja, e mais à frente ele será também condenado no concílio de Worms, diante do imperador do Sacro Império Romano Germânico. E aí, neste momento, uma ruptura inevitável e sem volta aconteceu. E muitos pensadores, então, começaram a se manifestar, reproduzindo o pensamento da teologia reformada. Dentre eles, o talvez mais importante teólogo da Reforma Protestante, pelo menos no que diz respeito à profundidade, à extensão da sistematização da sua teologia, que foi João Calvino, francês, que lidera o movimento reformado em Genebra, na cidade de Genebra, e a partir dali, dos escritos, da produção da obra das Institutas da Religião Cristã, produzidas por João Calvino, rapidamente, as Institutas foram impressas como livro de bolso, sabe? Quando eu digo livro de bolso, a gente está falando de alguma coisa nesse sentido, que cabia num grande bolsão daquelas roupas que se usavam naquele tempo. As Institutas da religião se espalharam pela Europa rapidamente. Quando Calvino sai da França, tentando fugir da perseguição romana para ir para Estrasburgo, em busca de refúgio protestante e de sossego para que ele continuasse produzindo seus escritos e o seu pensamento, ele passa por Genebra, obrigado a passar por Genebra para fugir das guerras protestantes e católicas que estavam acontecendo ao longo da Europa. E esta discussão, esse movimento foi sangrento em muitos aspectos, porque não foi só um movimento religioso, ele envolvia aspectos políticos muito sérios, e de modo que não dá para separar o que foi a reforma no sentido espiritual e religioso dos desdobramentos políticos e sociais que aconteceram junto com ela. E a partir de Genebra, então, ao passar por Genebra, Calvino é convencido carinhosamente por Guilherme Farel, que depois de 3 horas de argumentos tentando convencê-lo a ficar em Genebra e ser o pastor da Igreja Reformada de Genebra, ao que João Calvino recusou repetidas vezes e rejeitou esta ideia durante 3 horas consecutivas, o último argumento de Guilherme Farel foi incontestável para Calvino. Carinhosamente, Farel aponta o dedo a Calvino e diz que Deus amaldiçoe o teu descanso e a paz que tu procuras para estudar, se diante de tamanha necessidade tu te retiras e te recusas a nos prestar socorro e ajuda. Calvino diz que diante desta fala, ele cedeu aos apelos de Farel, ficou em Genebra e passou a liderar então o movimento reformado em Genebra. Das obras de Calvino, surge aquilo que nós chamamos de a teologia reformada e que é a base da teologia da Igreja Presbiteriana. Nós podemos dizer que a teologia presbiteriana nasce com João Calvino em Genebra, e a eclesiologia da Igreja Presbiteriana se concretiza na Escócia com um outro nome importante chamado John Knox. E estes homens estão hoje num muro, no memorial à Reforma Protestante, na Suíça, em Genebra, chamado Muro dos Reformadores, onde ali tem as estátuas de João Calvino, de Teodoro de Beza, que foi o seu sucessor, de Guilherme Farel e de John Knox,
que são talvez os nomes que nós podemos dizer que são os fundadores do movimento que nós hoje chamamos de Igreja Presbiteriana. E a Igreja Presbiteriana do Brasil é fruto dessa história. Ela é filha dessa história. Portanto, nossa igreja é uma igreja reformada porque nós não surgimos no cenário do movimento evangélico brasileiro agora, recentemente, nos últimos séculos ou nas últimas décadas, como 90% das igrejas evangélicas do Brasil foram movimentos que foram aparecendo. Mas a igreja presbiteriana, tanto quanto a igreja metodista oriunda do anglicanismo, da igreja anglicana, da reforma anglicana, tanto quanto a igreja luterana, somos igrejas que remontam à historicidade da reforma protestante. E que neste ano nós comemoramos 506, é isso? 506 anos da reforma protestante. Então nós estamos diante de uma teologia que foi sistematizada há 5 séculos atrás. E desta teologia surge uma coisa que nós aprendemos a ouvir como sendo os 5 pontos do calvinismo. Quem já ouviu falar dos 5 pontos do calvinismo? Os 5 pontos do calvinismo, na verdade, não foram escritos por João Calvino, mas são baseados na teologia de João Calvino. Eles nascem no século XVII, na verdade. A partir de 1618, de novembro de 1618 até maio de 1619, se reuniu na Holanda o Sínodo de Dort, que produziu um dos mais importantes documentos de teologia que nós temos. Eu diria que, apesar dos símbolos de fé da Igreja Presbiteriana serem os documentos produzidos no Concílio de Westminster, ou seja, a Confissão de Fé de Westminster, mas eu gostaria, eu na verdade tenho muito apreço pelos documentos, pela Confissão de Fé produzida no Sínodo de Dort, que aconteceu exatamente no século XVII, em 1618 a 1619, onde 87 teólogos se reuniram ali para discutir a respeito da teologia reformada, provocados por um documento que nasceu de discípulos de um determinado pregador chamado Jacob Armínio, que viveu no final do século XVI, nos últimos anos do século XVI. E Jacob Armínio e os discípulos dele produzem 5 pontos de contestação da teologia calvinista da soberania de Deus e da eleição e da salvação pela graça de Deus, e alguns pontos, não a salvação pela graça em si, mas Jacob Armínio, que era afeito ao pelagianismo e ao pensamento de Erasmo de Roterdã, que era um grande pensador humanista do século XVI. Erasmo, inclusive, escrevendo cartas a Martinho Lutero, questiona da teologia luterana exatamente a respeito da predestinação. Porque para o humanista era difícil demais admitir a ideia de que, de alguma forma, o homem estava sujeito a algo que Deus estabeleceu para a vida dele, que não fosse fruto da sua liberdade individual, do seu livre-arbítrio. E Jacob Armínio, afeito ao pensamento de Erasmo, então produz uma teologia que questiona da teologia reformada exatamente os aspectos relacionados à predestinação e à eleição. Seus discípulos produzem este documento, que será então refutado pelos teólogos do Sínodo de Dort, e que não foi apenas os teólogos holandeses, mas houve delegados ali, vindos da Alemanha, vindos da Inglaterra, vindos de outros países da Europa, e inclusive 27 leigos, 27 pessoas leigas, não teólogas ou não, participaram do sínodo para que esta discussão fosse o quanto mais ampla possível.
E deste sínodo surgiram 5 pontos do calvinismo, que são eles: aquele que eu preguei no primeiro domingo da sequência de sermões e que está gravado, a depravação total do homem. Ou seja, o homem, ele nasce carregando a herança do pecado, ele nasce caído e ele não pode se tornar bom por si mesmo. O segundo ponto do calvinismo é a eleição incondicional, ou seja, aqueles que Deus escolheu para salvar, Ele os escolhe, independente de qualquer condição. Enquanto no arminianismo, Deus escolhe aqueles que Ele, por ver o futuro, soube que iriam aceitar a Jesus. Portanto, a eleição de Deus no arminianismo seria condicionada ao fato da escolha humana, mas o segundo ponto do calvinismo nos apresenta a eleição incondicional. O pré-conhecimento de Deus não está baseado em que a escolha de Deus é uma resposta ou é uma reação à escolha humana, mas ela precede, é Deus que nos escolhe. E a nossa resposta de salvação é consequência de que Deus nos escolheu. O terceiro ponto do calvinismo é a expiação limitada, e esse era um ponto de um debate muito profundo. O que significa a expiação limitada? Eu vou dar esta aula no domingo que vem, possivelmente, viu? Sobre os 5 pontos do calvinismo, vou falar detalhadamente de cada ponto desse, na escola dominical, não no culto, no sermão. O que significa a expiação limitada? Significa entender que a morte de Jesus na cruz, ela é plenamente eficaz, mas para salvar aqueles a quem Deus escolheu. De modo que Jesus, a expiação, ela não é ampla, não para todos, mas para os escolhidos do Senhor. Baseado em inúmeros textos, como o próprio Jesus, ao cear com os discípulos, disse: este é o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos. Derramado em favor de muitos, para a remissão dos seus pecados. A grande distinção entre a expiação ilimitada, que é dizer que Jesus morreu por todos, é que torna o sacrifício de Jesus ineficaz. Porque se Ele morre por todos, e o seu sacrifício não pode salvar a todos por quem Ele morreu, então significa que existe um poder de escolha humana que é mais poderoso do que o sacrifício da morte do Filho de Deus. Mas a expiação limitada diz que por todos aqueles por quem Ele morreu, o seu sacrifício foi eficaz e tem efeito sobre todos e não falha, porque foi o sangue do Filho de Deus derramado na cruz. O quarto ponto dos 5 pontos do calvinismo é o que eu vou falar hoje: a graça irresistível. O que significa a graça irresistível? Significa que eu só posso escolher a Jesus Cristo porque, ao ser tomado pela graça de Deus, ela me abraça, me seduz e me convence de um modo que é irresistível. Não é como se Deus atropelasse, eu vou falar disso com mais calma, não é como se Deus atropelasse a minha vontade, mas é que Ele me atinge e me toca de um modo cuja resposta, a única resposta possível do meu ser, é simplesmente abraçar e aceitar o amor. É por isso que a Bíblia diz: com amor eterno eu te amei, com bondade eu te atraí. De modo que é tão poderosa a graça de Deus que ela é irresistível. E o último ponto do calvinismo, em refutação ao arminianismo, é a perseverança dos santos. E o que diz a perseverança dos santos? A perseverança dos santos diz que todos aqueles a quem o Senhor salvou e a quem Ele regenerou são capacitados pelo Espírito Santo a perseverar até o fim. De modo que a salvação, ela não se perde, porque a obra de Deus que Ele começou, ela é eficaz.
Eu não vou ter tempo, naturalmente, de falar sobre todos os pontos, e talvez, especialmente você que nunca parou para se debruçar sobre isso, e que boa parte de muitos dos irmãos que temos aqui hoje são oriundos de igrejas cuja teologia era arminiana. Talvez você já esteja em crise dentro de você e dizendo: não, isso está difícil demais para mim. Então a gente vai ter a classe onde nós vamos falar de forma mais específica sobre cada um desses temas. O que eu queria hoje é falar sobre um deles, a graça irresistível. E eu queria convidar você a ler comigo o texto do Evangelho de Mateus, no capítulo 13. Então os discípulos se aproximavam de Jesus e lhe perguntavam: por que o Senhor fala com eles por meio de parábolas? Ao que Jesus respondeu: porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles isso não é concedido. Pois ao que tem mais será dado e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso eu falo com eles por meio de parábolas, porque vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem entendem. Assim neles se cumpre a profecia de Isaías: ouvindo vocês ouvirão e de modo nenhum entenderão, vendo vocês verão e de modo nenhum perceberão, porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, são os olhos de vocês, porque veem, e bem-aventurados são os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois em verdade lhes digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Irmãos, eu uma vez ouvi uma frase que fez muito sentido no meu coração. Quem crê na graça de Deus, crê na predestinação, mas não faz disso uma doutrina. Eu vou repetir a frase. Quem crê na graça de Deus, crê na predestinação, mas não faz disso uma doutrina. Por quê? Porque doutrinas, ou mesmo a teologia sistemática, são tentativas que nós temos de tentar traduzir em conceitos racionais algumas coisas que só podem ser compreendidas por meio da fé. De modo que é impossível que nós tenhamos efetivamente a capacidade de traduzir em argumentos, de modo a fazer um desencadeamento lógico de premissas que provem uma conclusão ou um argumento baseado em coisas que nós precisamos, sem dúvida nenhuma, da fé para que nós possamos compreender. Então a teologia é uma tentativa de produzir um discurso para aquilo a respeito do que não existe nenhuma palavra adequada. Entenda, a teologia é a tentativa de produzir um discurso para aquilo a respeito de que não existe nenhuma palavra adequada. Que argumentos eu posso usar para definir Deus? Que argumentos eu posso usar para definir o conceito da Santíssima Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito, como três pessoas unidas numa única essência, formando um único Deus? Não há como falar sobre estas coisas. Esta semana passei algumas horas relendo trechos das Confissões de Agostinho, que é teólogo preferido dos reformadores, digamos assim. Aliás, toda a teologia luterana naturalmente nasce a partir das influências de Santo Agostinho, que viveu no século IV, e entre século IV e V.
E Santo Agostinho, nas Confissões, quando ele fala sobre Deus, é tão lindo, é tão lindo. É difícil falar de Santo Agostinho, porque ele é tão profundo e extenso. No seminário a gente diz o seguinte: quando você for fazer uma citação teológica que você não lembra de quem é, diz que é de Santo Agostinho, porque ninguém consegue ler tudo que Santo Agostinho escreveu e ninguém vai duvidar de você. E possivelmente você também não estará mentindo, porque a maioria dos teólogos de alguma forma são inspirados em boa parte pela teologia de Santo Agostinho. E não se escandalize de eu usar a expressão Santo Agostinho, tá bom? Porque é o modo como ele é conhecido e é um santo da fé cristã, não de modo a fazer qualquer tipo de mediação ou de receber qualquer tipo de veneração, mas é modelo de vida, de obra e de pensamento para nós. Santo Agostinho diz assim: perguntei aos animais quem é Deus, e eles me disseram, não somos nós. Perguntei às árvores, e elas me disseram, não somos nós. Perguntei aos rios, às cachoeiras, às nuvens, se eles são Deus, e eles me disseram, não somos Deus. Perguntei a tudo que vi de belo, de formoso, se eles são Deus, e eles disseram, não somos Deus. E então perguntei, quem é Deus então, e o que é Deus? E eles simplesmente me responderam, não sabemos, só sabemos que Ele é que nos criou. Só sabemos é que Ele nos criou. E aí continuei lendo até que cheguei ao capítulo onde Santo Agostinho fala do tempo. E veja como é lindo isso. Não houve tempo nenhum em que não fizeste alguma coisa, pois fazieis o próprio tempo. Nenhuns tempos vos são coeternos, porque vós permaneceis imutável. E se os tempos assim permanecem, já não seriam tempos. Que é, pois, o tempo? Quem poderá explicá-lo clara e brevemente? Quem o poderá apreender, mesmo só com o pensamento, para depois nos traduzir por palavras o seu conceito? E que assunto mais familiar e mais batido nas nossas conversas do que o tempo? Quando dele falamos, compreendemos o que dizemos. Compreendemos também o que nos dizem quando dele nos falam. O que é, por conseguinte, o tempo? Se ninguém me perguntar, eu sei. Mas se eu quiser explicar a quem me fizer a pergunta, já não sei. Eu acho fantástica essa frase. O que é o tempo? Se ninguém me perguntar, eu sei o que é. Mas se eu tiver que me explicar a quem me perguntar, eu já não sei. Porém, atrevo-me a declarar, sem receio de contestação, que se nada sobreviesse, não haveria tempo futuro. E se agora nada houvesse, não existiria o tempo presente. E por aí vai. E se você quiser ler isso, leia o capítulo 10 das Confissões, onde ele discorre sobre o tempo. O que eu quero dizer é que quando eu li esta frase, se não me perguntarem, eu sei o que é, mas se me perguntarem, eu não sei explicar. É este o sentimento que eu tenho quando alguém me faz perguntas sobre predestinação. A gente sabe exatamente o que é. E quando a gente fala, a gente até entende. Mas não existem palavras suficientes para definir. Nenhum teólogo conseguiu estabelecer a linha exata que divide a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Nenhum teólogo conseguiu definir exatamente onde estão os limites entre os decretos de Deus e aquilo que acontece por conta da liberdade do coração humano. Nenhum teólogo conseguiu estabelecer o quanto dos meus atos tem a ver com as minhas escolhas e o quanto do que eu faço tem a ver com aquilo que Deus determinou sobre a minha vida. Ninguém consegue estabelecer esta linha. Estas coisas são na teologia chamadas de antinômios. De modo que eu acho absolutamente desnecessária, improdutiva, infrutífera
qualquer debate ou discussão que tente confrontar como polos opostos o calvinismo e o arminianismo, a predestinação e o livre-arbítrio, porque estas realidades são antinômios teológicos. Elas se entrelaçam de um jeito que ninguém pode explicar. Mas uma coisa eu sei, que quando a Bíblia fala a respeito da graça salvadora de Deus, ela nos apresenta esta graça como um ato sempre soberano, exclusivo e eficaz de Deus sobre a minha vida. Isso eu sei. E é curioso que Erasmo de Roterdão, o pensador humanista do século XVI, tivesse tanta dificuldade de aceitar o fato de que aceitar Jesus não é uma escolha da minha livre vontade, mas é fruto da revelação da graça de Deus sobre a minha vida. Porque para Erasmo é como se Deus fosse um tirano que estabelecesse quem será salvo e quem não será. E ele não admitia que esta liberdade não fosse fruto do arbítrio humano. E talvez esta seja a mesma motivação que nos inquieta, de nós termos dificuldade de entender que nós estamos aqui e nós reconhecemos Deus e em Cristo nosso Salvador, não por nossa vontade própria, mas porque Deus assim nos escolheu para Ele, e porque nos escolheu, se revelou a nós. Como diz o texto de Romanos, aos que antes conheceu, a estes também Ele escolheu e predestinou. E aos que predestinou, a estes Ele chamou. E aos que chamou, a estes também Ele justificou. E aos que justificou, a estes também Ele glorificou. O apóstolo Paulo diz que toda a obra da salvação foi fruto da ação de Deus sobre a vida do pecador. Isso é difícil para nós, porque a gente diz, não, mas e o livre-arbítrio? E o meu livre-arbítrio? Antes de perguntar a respeito da soberania de Deus se impor sobre nós deveríamos nos perguntar, independente da fé e da religião, se o homem é efetivamente livre. Esta discussão sequer precisa passar pelo âmbito da fé e da religião. Eu pergunto a você, você é livre? Sua visão de mundo é construída a partir de ideologias que você consome, baseadas num algoritmo definido para reforçar nos seus pensamentos as inclinações e apetites da sua própria carne. De modo que cada qual aqui, por exemplo, acredita em determinadas coisas baseado naquilo que consome como informação, como ideologia, como proposta. Uma parte de nós aqui só assiste a Globo, a outra parte só assiste a Record. E você julga que o seu pensamento é livre, quando na verdade ele nada mais é do que a reprodução de um pacote de informações que escolheram para você consumir. Você veste o que a tendência determina. Você veste o que é ditado pelo comportamento que a cultura estabelece como sendo padrão para você. E mais, não é porque a gente, eu só visto isso porque é o que tem na loja para comprar. Não! A gente é moldado de tal forma que quando a gente pega as fotos antigas, a gente olha as roupas que a gente vestia, a gente diz assim, como é que eu usava um negócio ridículo desse? Porque a cultura, ela não moldou só aquilo que você pode consumir, mas ela também mudou o seu gosto, a sua preferência. Não é só por uma questão de que é a única opção que eu tenho.
Você não gosta das pessoas baseado em critérios objetivos, mas na verdade em uma série de preceitos inconscientes e subjetivos sobre o qual você não tem nenhum controle, ao ponto de você olhar para alguém e dizer assim, não vou com a cara de fulano, e a pessoa do seu lado diz para você, nossa, por que ele é tão legal? Mas quais foram as impressões, quais foram os simbólicos que ele afetou no seu inconsciente, para que você tivesse uma reação tão negativa à presença desta pessoa, sem trocar duas palavras com ela? Meu santo não bateu com o meu apóstolo, né? A gente é crente. Meu apóstolo não bateu com o apóstolo dele. E você acha que você é livre. E você acha que são escolhas suas. Quando na verdade existem motivações inconscientes que controlam sua vontade, seu pensamento, suas escolhas, suas impressões. Você curte músicas que foram estabelecidas como padrão para o seu tempo. Está tão condicionado a elas, que no outro dia eu estava lá em casa com visitas da família, um encontro de família, e estava tocando Stênio Marches, e as pessoas, na maioria crentes, né? E alguém disse assim, nossa, que música chata, que coisa estranha, que música é essa? Eu disse assim, é o Stênio Marches, que nós temos de mais harmônico e poético da música evangélica. Ah, não gosto disso não. Eu digo assim, quem só ouve funk também não gosta de bossa nova, também não gosta de música clássica, de Beethoven, de Chopin. E a gente acha que a gente é livre. Você tem reações, percebe coisas, reage a coisas totalmente dominados por suas variações hormonais. Um dia determinada coisa é engraçada para você, outro dia você se irrita com aquilo. E as pessoas dizem assim, era louco. Porque depende de como você está influenciado pelo equilíbrio químico de toda a dopamina, endorfina, ocitocina, adrenalina despejadas pelo seu cérebro no seu organismo. Você tem emoções diferentes para coisas, para os mesmos impulsos você tem reações diferentes. E você é livre quando você não consegue controlar qual é a química do seu organismo que rege as suas próprias emoções e que determina que reações, que receptividade você pode ter sobre determinada coisa, positiva ou negativa. Você não faz uma série de coisas que gostaria de fazer, não é porque você não queria fazer, mas é porque você tem consciência de que não pode, de que não deve. E nós nos submetemos a uma regra, a uma ética social, a um código de conduta moral, e nós nos adequamos e nos ajustamos e alinhamos o nosso pensamento com isso, ainda que os nossos impulsos e pulsões nos empurrem para outro lado, porque nós somos pessoas civilizadas, de modo que também não somos livres para fazer o que queremos fazer a todo tempo e a toda hora. Hoje todo mundo gosta de tatuagem. Sem grilo, viu? Maneiro aqui. Temos um tatuador aqui, na verdade, né? Tem um estúdio de tatuagem aqui. Então, se você quiser fazer uma tatuagem, tá bom? A comissão você manda. Se chegar lá dizendo, o pastor falou, 10%. O Rafael aqui é tatuador. Mas beleza, mas houve um tempo que você estaria desempregado. Sabe por quê? Porque tatuagem era um negócio esquisito, que as pessoas se fizessem não arrumavam nem emprego. Mas hoje todo mundo gosta. E por que você gosta? Você gosta porque todo mundo disse que é legal. Em outro momento da história você diria assim, nossa, é feio, coisa estranha. Mas hoje é maneiro. Tatuagem do escudo do Flamengo que ele tem na coxa aqui. O Zico tatuado na coxa.
você tomou boa parte das decisões da sua vida buscando atender às expectativas dos seus pais ou se rebelando contra elas. Seja qual foi o caminho que você escolheu, a escolha não foi sua. Então eu vou repetir a pergunta que eu fiz: você é livre? Você é livre? Então por que nós achamos que somos capazes de discernir a respeito de coisas espirituais, se nós não temos livre-arbítrio nem para tratar das coisas que são naturais? Agora você entende o que Jesus estava dizendo para Nicodemos? Quando Jesus diz assim: Nicodemos, você tem que nascer de novo, porque se não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Porque se eu falo com vocês a respeito das coisas naturais e vocês não entendem, não discernem, como você acredita que você pode discernir as coisas espirituais? Ou seja, se o homem não é capaz de ser totalmente livre, nem para lidar com as demandas da sua vida, da cultura, do seu comportamento, das suas escolhas, do seu pensamento, o que faz você achar que você tem livre-arbítrio para decidir a respeito de realidades invisíveis, de realidades sobrenaturais, para as quais não há argumento, para as quais não há lógica, para as quais só uma coisa pode fazer você conhecer: a fé. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Que os discípulos perguntaram a Jesus no texto que a gente leu: mestre, por que você fala por parábolas? E Jesus diz assim: porque aqueles não é dado a conhecer a respeito do reino de Deus, mas a vós sim. Ora, se Jesus, afinal de contas, desejava converter a todos e fazer com que todos entendessem e compreendessem, por que não comunicou de modo igual a todos as mesmas palavras, para que todos pudessem igualmente entender? Mas os discípulos dizem: por que fala com eles por parábolas? E Jesus diz assim: porque não importa o que eu falar, eles não vão entender. E por que não vão entender? Porque esta é uma prerrogativa que Deus deu a vocês, disse Jesus aos seus discípulos. A graça é um instrumento, irmãos, da salvação que nos visitou quando nós não tínhamos capacidade nenhuma de fazer qualquer escolha ou de tomar qualquer decisão a respeito de Deus. Eu repito a ilustração que tenho dito daqui deste púlpito várias vezes. O pensamento religioso comum diz que Jesus morreu por todos, é pregado a todos, de modo que é como se as pessoas, os pecadores, fossem pessoas se afogando, e que Jesus é uma boia que foi lançado. E a pessoa precisa então escolher se ela vai segurar nesta boia ou não. E que serão salvos aqueles que escolherem abraçar esta oportunidade de salvação. Mas esta metáfora, ela não serve para ilustrar a condição do homem pecador. Porque o homem pecador não é uma consciência se afogando. O homem pecador é uma consciência morta. A salvação não é Deus lançando uma boia para alguém que se debate agarrar. A salvação é Deus tirando do fundo do mar alguém que inconsciente se afundou e cujas funções de vida espiritual cessaram, e Ele o tira de lá e o ressuscita para a sua glória. Por isso que não é uma escolha do homem, é um ato soberano de Deus que nos escolheu. E parece tão difícil aceitar esta ideia, porque a gente não sabe explicar critérios, motivos, razões. A gente diz: se Deus fizer isso, Deus é injusto.
como se nós tivéssemos condição de compreender a mente de Deus. Como se a gente pudesse compreender os juízos e a justiça de Deus. E o que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 11, no versículo 33? Ó profundidade das riquezas, tanto da ciência, da sabedoria, como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos, e quão insondáveis são os seus caminhos. Quem compreendeu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Meu irmão e minha irmã, não tente submeter Deus ao critério da nossa justiça para dizer se Deus é justo ou se é injusto, porque a nossa mente não compreende aquilo que Deus é em si mesmo. Por isso que é para ser grato. A graça é para ser recebida de forma graciosa e dizer obrigado, Senhor, porque não tem a ver comigo, não tem a ver com nada do que eu tenha feito, não tem a ver com nenhum mérito meu, mas o Senhor de algum modo me escolheu. Você estar aqui hoje é um privilégio, porque foi o Espírito Santo de Deus que te trouxe aqui nesta manhã. Aleluia! É tão sobrenatural que, se você recapitular a sua vida, especialmente você que não nasceu de berço evangélico, você vai lembrar de quantas vezes alguém falou de Jesus para você e você simplesmente não entendeu, rejeitou, recusou e não fazia nenhum sentido. Nela, onde você estava há algum tempo atrás? Onde você estava? Onde você caminhava? E por incrível que pareça, lá nas suas práticas antigas religiosas, lá na sua fé, lá na sua crença, em algum momento uma luz se ilumina a sua mente e diz: é Jesus. Foi essa história que você me contou. É só Jesus. E não foi ninguém que pregou para ele, e não foi ninguém que foi lá dizer, mas em algum momento todas as mensagens que Deus tinha dado a ele na vida inteira fizeram sentido, e Cristo se iluminou no coração dele. E quando ele chegou aqui, eu disse: você vem de que igreja? Como é que você chegou aqui? Ele diz: eu não vim de igreja, eu vim de tal lugar, eu vim de tal religião, mas em algum momento só Jesus passou a fazer sentido na vida dele. Aleluia! Só tem a ver com Deus, irmãos, não comigo e com você. Por isso que é graça, por isso que é presente, por isso que é dom de Deus, como diz Efésios 2:8. Nós não estávamos nos debatendo, esperando uma boia de salvação. Efésios capítulo 2, versículo 1 diz que Ele nos vivificou, Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos em nossos delitos e em nossos pecados, nos quais nós andávamos no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza, esta palavra é importante, éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, olha, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. Amém, aleluia. É graça de Deus, é presente de Deus. E quando Erasmo de Roterdã escreve para Lutero dizendo: Lutero, essa doutrina da eleição de Deus, ela não é fácil de se entender. Lutero, deixa Deus ser bom, deixa Deus ser um Deus que salve a todos, deixa Deus ser bom. Lutero responde com uma frase a Erasmo: deixa Deus ser Deus. Então, se no teu coração você se pergunta:
a respeito da justiça e da bondade de Deus, a resposta que o reformador Lutero nos ajuda a encontrar é: deixa Deus ser Deus. Deixa que Ele seja soberano. Deixa que Ele tenha o controle de todas as coisas. Pastor, Deus escolheu alguém para ir para o inferno? Não, Deus não escolheu ninguém para ir para o inferno. O texto diz que todos estávamos mortos na mesma transgressão, mas Ele soberanamente chamou para si aqueles a quem quis. Assim como um dia chamou Noé de uma multidão de gente. E se você crê na Bíblia e crê na história do dilúvio e tem fé que aquele relato é palavra de Deus, irmãos, então a salvação é como o dilúvio, onde diante de uma humanidade perdida, Deus olha para um homem e diz: você, a partir de você eu vou começar uma nova história. Diante de um mundo caído em pecados e delitos, Deus chamou você e disse: a partir da sua vida eu vou construir um povo santo. Aleluia! E a graça de Deus. Então, o homem, ele não está diante de argumentos que ele tenha capacidade espiritual de escolher. Ele é convencido. O Evangelho de João, capítulo 16, versículo 8, quando Jesus fala da obra do Espírito Santo, Jesus não disse que o Espírito Santo vai apresentar argumentos convincentes a respeito dele. Jesus diz: o Espírito Santo, quando vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Pastor, mas está dizendo que vai convencer o mundo. Ué, se o Espírito Santo vai convencer o mundo inteiro então deveria se converter. Então talvez você entenda que do mesmo modo que o mundo aqui não abrange o mundo inteiro, do mesmo modo nós precisamos entender que o fato do texto do Evangelho de João dizer, no capítulo 3, no versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira, não necessariamente a gente esteja falando que o sacrifício da cruz abrange a todos os homens, senão apenas aqueles a quem Deus soberanamente escolheu. E aí a gente entra em crise de novo com a bondade e com o amor de Deus. E aí eu respondo você de novo com a resposta de Lutero: deixa Deus ser Deus. Agora, por que eu disse no começo que crer nisso não transforma isso numa doutrina? Para a gente brigar por ela, para a gente defender ela, para a gente debater por ela. Porque isso não tem nenhum significado prático, efetivamente, no que diz respeito à missão da igreja. E eu e cito mais uma vez o reformador Lutero. Porque na prática, o papel da igreja não é discutir a respeito de quem é escolhido, quem não é. Jesus disse que não é nosso papel identificar trigo e joio. Lutero disse assim: o papel da igreja é levar a mensagem do Evangelho a todos os ouvidos. E o papel do Espírito Santo é levar dos ouvidos para o coração. Então não há nenhuma aplicação prática a gente transformar isso numa doutrina a ser debatida. Se a nossa missão é amar a todos os homens e buscar a salvação de todos os homens. Por quê? Porque nem eu nem você temos a capacidade de discernir a quem ou quem Deus escolheu. Nós amamos a todos, porque a princípio o reino de Deus precisa ser manifesto a todos, e essa é a missão da igreja.
O grande problema é que a gente costuma ficar bolado com esse negócio da eleição, porque tem muito pouca gente, na verdade, dentro da igreja comparativamente a quem está fora da igreja. E aí eu vou dizer um negócio para você. Se você é fariseuzão, você vai ficar mal com a minha fala agora. Quem disse para você que a graça de Deus só vai salvar quem frequenta o nosso arraial religioso? Quem disse a você que Deus, da sua soberania, não chamará e chamou e se revelará a quem Ele quiser? Como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 9, eu me compadecerei de quem me compadecer e terei misericórdia de quem tiver misericórdia. O problema é que a gente começou a trabalhar nesse negócio 7 horas da manhã, 6 horas da manhã, e quando chega 5 horas da tarde, o Senhor paga o mesmo salário para a gente, para aquele cara que a gente não viu seguir a mesma carreira religiosa que a gente seguiu, como na parábola dos trabalhadores, e a gente vai dizer: Senhor, é injusto esse negócio, passei minha vida na igreja, esse cara que eu nunca vi pisar lá, está aqui no céu comigo, e Jesus disse assim: o que eu combinei contigo? Que o Senhor ia me salvar. Salvei? Salvei. Então fica quieto e deixa eu salvar quem eu quero. O Senhor sou eu. O Senhor sou eu. Eu sou o dono da seara. Eu escolho a quem quero e eu chamo a quem quero. E a minha graça eu dou a quem eu quiser dar, porque eu sou Deus. Irmãos, o crente, ele é tão legalista, e ele fala da graça, mas acredita tanto que é pelo seu esforço, que se Deus decidisse que ninguém, absolutamente ninguém iria para o inferno, e que Ele salvaria a todos, sem exceção, e que Ele tivesse extinguido o inferno, o crente, ele é tão legalista que ele ficaria com tanta raiva no céu de Deus decidir salvar todo mundo, depois dele ter se esforçado a vida inteira frequentando a igreja e tentando ser um bom crente, que Deus ia ter que acender o inferno de novo só para jogar essa gente com raiva lá. Porque é muito curioso que as mesmas pessoas que entram em crise com o fato de Deus escolher a uns e não a todos, são as mesmas que fazem questão de se orgulhar, ou mesmo de dizer sem nenhum sentimento de piedade ou de sofrimento no seu coração, que o outro vai para o inferno. Eu não sei explicar a predestinação. Eu queria mesmo chegar nos céus e encontrar todos redimidos. E eu não entraria em crise com isso. E eu estou me preparando, inclusive, para isso. Porque pode ser que tenha gente odiável. Tem gente absolutamente desprezível, deplorável, que a gente não vai entender que no último instante, na última fagulha de consciência do seu cérebro, antes do cérebro apagar, depois até que o seu próprio corpo já tivesse morrido, Deus de alguma forma o tenha visitado, e esta pessoa, num encontro sobrenatural, tenha dito: quem tu és? Como Paulo, ainda mais, que ele disse: eu sou Jesus.
e esta pessoa ali no último instante de fagulha da sua existência disser: lembra-te de mim no paraíso, e Jesus diga a ele: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. E a gente vai ver aquele cara lá, que a gente odiou tanto, que a gente jamais imaginou que pudesse ser amado, salvo pelo Senhor. E a gente vai dizer: Senhor, que lógica é essa? E Deus vai nos fazer reconhecer que não tem nenhuma lógica no amor de Deus. Ele é Deus, e é só pela graça. Amém? Então, o que eu digo a você, meu irmão, se esta palavra de graça chegou ao teu coração, agarre isso com toda a sua força, porque é Deus que está se revelando a você nessa manhã. E Ele vai levar você até o final deste caminho, em nome de Jesus.